Olá, pessoal! Eu sou Denise Villacorta, médica nutróloga, especialista em nutrição enteral e parenteral. E hoje nós vamos dar continuidade ao módulo de terapia nutricional hospitalar, a aula 3, que é sobre a introdução à terapia nutricional enteral. Bom, aqui nós vamos contextualizar um pouquinho o que é a nutrição enteral e como nós devemos utilizá-la no ambiente hospitalar. Lembrando que ela tem uma regulamentação própria, que é a RDC 63 de 2000, como eu falei na nossa primeira aula, e que regulamenta desde a indicação, a prescrição, a preparação, o transporte, até a avaliação final do paciente. Então aqui, só para diferenciar, eu apresento para vocês os tipos de dieta enteral, que a gente pode ver nesses frascos menores, são as dietas de uso por via oral, e nos frascos abaixo, um pouco maiores, são dietas de uso por via sondas. Ao lado nós temos a nutrição parenteral, que é para diferenciar a nutrição que é aplicada na veia dos pacientes. Em relação à suplementação oral, nós temos algumas regulamentações. Então, a Anvisa, na regulamentação 449 de 99, classifica a suplementação oral como um alimento para complementar ou suplementar, ou seja, ela vem a complementar uma alimentação que está sendo feita de maneira não adequada ou suplementar, dar algo mais para aquele paciente que tem uma necessidade aumentada. Além disso, na RDC 63, está bem descrito que a nutrição enteral oral também é um tipo de nutrição enteral. E no ESPEN Guideline, classifica a suplementação oral como um alimento de propósito específico a ser adicionado à alimentação normal do paciente. Em relação à sua indicação, nós temos basicamente quando o paciente tem alguma inadequação alimentar, quando ele não consegue atingir as necessidades dele por algum motivo. É de responsabilidade médica essa indicação, né? O Dr. Dan Weitzberg, em 2006, identificou como uma indicação de nutrição enteral e de suplementação quando o paciente tem uma ingesta menor que 60% a 75% das suas necessidades. Agora, mais recentemente, o Ministério da Saúde publicou o Manual de Terapia Nutricional. E nele, ele classifica como pacientes que têm uma ingesta menor do que 75% de suas necessidades por via oral, devem receber a terapia nutricional oral. E pacientes que têm uma ingesta menor do que 60% das suas necessidades nutricionais já devem partir para uma nutrição enteral via sonda. Existem tipos diferentes de nutrição enteral. Os tipos que a gente chama de padrões e os especializados. Os padrões são aqueles que contêm a quantidade de nutrientes habituais de uma dieta normal, de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas. E os especializados são aqueles que têm algum nutriente específico para uma patologia. Por exemplo, um nutriente para cicatrização, um nutriente específico para imunomodulação, um nutriente para pacientes diabéticos, para diminuir a velocidade de absorção de glicose. Então, essas são as dietas especializadas. Nós podemos classificar também as dietas enterais como hipercalóricas, que pela Clinical Nutrition classifica como acima de 1 caloria por ml, hiperproteica, quando tem mais do que 20%, maior ou igual a 20% do valor energético total à base das proteínas, semi-elementar, oligoméricas ou poliméricas. O que é isso? É quando o nutriente ele vem semi-elementar, quando ele vem em partículas menores. Então a proteína vem em dipeptídeos, tripeptídeos ou até em aminoácidos, quando a gente considera ela totalmente elementar. Hipoglicídica, com baixo teor de carboidratos, para hepatopata, para pneumopata, quando a gente comentou na aula de dietas orais, tem a mesma especificação, e para renais dialíticos e não dialíticos em relação à restrição proteica, que quando o paciente é renal dialítico, ele tem uma necessidade maior de proteínas, quando ele é renal não dialítico, eu tenho que fazer uma restrição nessas proteínas. Além disso, eu posso lançar mão de módulos. O que é isso? São módulos exclusivos de apenas um nutriente, por exemplo, de proteína ou um módulo lipídico, para acrescentar aquela dieta que ele já está recebendo. Eu quero agregar só mais proteína nessa dieta, então eu lanço mão do módulo. Aqui nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de como funciona a nutrição enteral no hospital. Então, eu tenho os sistemas de infusão.
aqui o sistema fechado e o sistema aberto. Esse de cima é o sistema fechado, como vocês podem ver, é um pacote de dieta que vem industrializado, não precisa ser mantido na geladeira, ele é totalmente estéril, precisa de um equipo para se adaptar a uma bomba de infusão e ser instalado no paciente. O sistema aberto abaixo já é um frasquinho, na qual a dieta vem num outro recipiente e é envasado. E aí eu tenho que ter maiores cuidados com esse momento de vase, isso está tudo previsto na legislação, na RDC 63, como eu comentei anteriormente com vocês. E deve ter sido todo um cuidado de manipulação e armazenamento, precisa de geladeira, só tem validade 3 a 4 horas fora da geladeira, então é um pouquinho mais de cuidado quando se usa a dieta enteral do sistema aberto. Além disso, aqui um exemplo da sistema aberto com as dietas envasadas, aqui é o exemplo da dieta sistema fechado e o uso da bomba de infusão, que é obrigatório no sistema fechado. Além disso, nós temos as bombas de infusão. As bombas de infusão, como eu citei há pouco, elas são utilizadas para quê? Para controlar a velocidade com que essa dieta é infundida no paciente. Porque imagina, uma dieta de 1000 ml infundir rapidamente no paciente pode causar com certeza um risco de desconforto, de distensão e até uma broncoaspiração. Então precisa dessa bomba de infusão quando as dietas têm a partir de 500 ml em especial. Em relação às vias de administração da dieta enteral, nós temos algumas opções. Então, eu tenho a via nasogástrica. O que significa isso? Que a sonda é introduzida no nariz do paciente e vai até o estômago, e ali é administrada a dieta. Eu tenho também a via nasoenteral. Também entra no nariz do paciente, só que agora vai até o intestino, ser administrada essa dieta diretamente no intestino. Além disso, eu tenho a gastrostomia, que são as sondas que são introduzidas no estômago do paciente através da pele. E ali é administrada a dieta. E por fim, a jejunostomia, que assim como a gastrostomia, é administrada através de sonda que passa pela pele do paciente e vai direto para o jejum. Além das vias, a gente tem que conhecer também sobre a fixação da sonda enteral. Então, os cuidados que a gente tem que ter, na hora que a gente passa essa sondinha no nariz do paciente, é preciso ter um cuidado para quê? Para que essa sonda, no momento de ser fixada, ela não pressione demais a asa do nariz do paciente, que pode causar uma necrose de asa de nariz. Então, ela tem um jeito certo, como esse apresentado na figura, onde eu tenho uma fixação na parte superior do nariz e ela fica solta aqui na narina do paciente e a alça dela é fixada aqui no rosto do paciente e passa sobre a orelha. Dessa forma, ela não pressiona o paciente. E a importância dela ser bem fixada é porque se essa sonda traciona, ou seja, ela vem subindo no tubo digestivo do paciente, ela pode alcançar a região próxima à traqueia e aí, se essa dieta for administrada lá, o paciente pode sofrer uma broncoaspiração. Então, daí a importância de a gente ter cuidado com a fixação da sonda do paciente. Além disso, nós temos que ter cuidado também sobre que tipo de sonda a gente vai administrar na dieta do paciente. Então, tenho vários tipos de sonda. Eu tenho as sondas enterais, que são as sondas feitas de material flexível, próprios para administrar a dieta, para não reagir com medicamentos e nem com alguns tipos de alimentos. E tenho as sondas do tipo nasogástrica, que são mais duras, mais rígidas, e elas podem inclusive causar lesão no paciente. Então, por isso eu tenho que ter cuidado com esse tipo de sonda. São essas que a gente apresenta aqui. Então, essa azul é a do tipo nasoenteral e essa mais acima é a sonda do tipo nasogástrica, que é mais rígida e pode causar lesão no paciente. As gastrostomias eu também tenho que ter cuidado. Tenho kits próprios para gastrostomias, para inserção de maneira cirúrgica, ou seja, há uma incisão direto na pele do paciente, ou por inserção via endoscopia. Esse tipo de sonda, ela é específica, é por isso mais cara. Em alguns casos se utiliza sondas não próprias, como essa, que é a sonda para uso urinário, e ela pode cursar com complicações, como a gente observa nessa figura, visto a não compatibilidade com a pele. E, como nós comentamos, nós temos também as jejunostomias que podem ser utilizadas. Quais os cuidados que a gente tem que ter no uso da sonda? Elas podem ficar de 30 dias a 3 meses a mesma sonda no paciente. Elas podem ser aproveitadas caso elas caiam
pode ser passado novamente o fio guia, ser reposicionada essa sonda, sem grandes problemas, depois de higienizada, claro. E quando esse paciente não tem mais condições de se alimentar, já se observou que ele está mais de 4 semanas sem conseguir se alimentar e não tem perspectiva de voltar a se alimentar, isso indica as gastrostomias. Então, nesse momento, eu tiro a sonda enteral e vou proceder uma gastrostomia nesse paciente. Então, essa é a indicação do AESP, do guideline da AESP e também do DITEM, em torno de 4 semanas do uso da sonda enteral, sem perspectiva de voltar a se alimentar por boca, eu passo para a gastrostomia. Nós temos algumas complicações com a dieta enteral. Então, o paciente pode cursar com distensão abdominal, com obstrução do acesso enteral, necrose de asa de nariz, como eu havia dito, a perda acidental dessa sonda, vômito, diarreia, constipação, às vezes até infecções de vias aéreas superiores devido ao atrito da sonda aqui na cavidade oral. E quando começar uma terapia nutricional? Primeiro passo, discutir com a equipe de terapia nutricional. Então, sentar com todo mundo, ver a condição do paciente, qual é a melhor via de administração, que tipo de dieta deve ser utilizada. Então, de posse da triagem nutricional, ver como esse paciente entrou, se ele tinha risco, se ele já evoluiu com quadro de desnutrição no momento que pediram a avaliação para um suporte nutricional desse paciente, se já foi feita a antropometria, os exames laboratoriais. A partir disso, eu escolho a via de acesso e vou discutir o caso e traçar um plano terapêutico para o uso desse suporte nutricional. Quanto tempo esse paciente vai ficar em dieta enteral? Porque se ele tem uma previsão de 3 dias, não há indicação. O risco não compensa o benefício que, na verdade, ele nem vai ter, porque em 3 dias, muitas vezes, a gente está chegando no aporte que ele precisaria. Então, a gente tem que avaliar muito bem quando eu vou indicar uma nutrição enteral no paciente. Parte de que momento? Parte das necessidades nutricionais, claro. Aqui eu apresento algumas maneiras de se calcular essas necessidades nutricionais. A Gold Standard, né, o padrão ouro, é a calorimetria indireta, que é um aparelho que é um pouco mais caro e não é disponível em todos os hospitais. Então, por isso, nós temos diversas fórmulas para estimar esse gasto energético dos pacientes. Hoje em dia se usa com muita tranquilidade a regra de bolso, que é essa última, e eu chamo a atenção aqui para todos esses pontos que eu marquei em vermelho, que são o peso do paciente, porque tudo depende do peso. Então, é importante a gente ter, às vezes, desde o momento da internação, qual foi o peso que esse paciente internou, porque a partir dele eu vou poder calcular a necessidade nutricional de maneira mais fidedigna possível e a necessidade proteica também. De posse dessa necessidade, eu vou escolher a fórmula. Então, esse paciente precisa de uma fórmula especializada ou ele pode usar uma fórmula padrão? Então, às vezes, ele pode usar uma fórmula padrão, eu escolho, lanço mão dessa fórmula e prescrevo. Aí eu vou ter 2 tipos de prescrição. Se ele usa dieta contínua, que é o sistema fechado, em bomba de infusão, eu tenho uma prescrição que, pela recomendação do DITEM, se inicia com em torno de 30 ml hora e vai se progredindo 25 ml hora a cada dia. E se for a dieta intermitente, normalmente de 150 a 350 ml de dieta a cada 60 a 90 minutos. Com um intervalo de 3 a 4 horas entre elas. Então, essa é a recomendação do DITEM, mas é claro que isso pode ser muito bem personalizado para a condição do paciente, para a situação que ele se encontra, até para o fluxo do serviço, como se está acostumado a fazer, para atender a necessidade daquele paciente. Então, pessoal, chegamos ao fim, a nossa 3ª aula do módulo de terapia nutricional hospitalar. Hoje falamos um pouquinho sobre a nutrição enteral. Quais são suas características, como ela é utilizada no ambiente hospitalar, os cuidados que se deve ter ao prescrever uma nutrição enteral. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula.